vermelho no campo, não se conversa. O VAR tem uma alternativa de não chamar o árbitro ali. É ele entender que a tesoura que o cara fez, porque no campo ela é mais feia do que na repetição. O cara não fecha, né, a tesoura. Então, o árbitro de vídeo, ele pode numa dessas, você viu que o cara deu a tesoura? Deu, mas não fechou. Aí depende do diálogo. Vamos então, ver, quando divulgarem, né? Pois é, eu até entendo o VAR não chamar, mas no campo, vendo ali uma vez, vermelho direto, cara. Vermelho direto. O lance do Bruno Henrique, que é esse aí, não tem nem conversa, né? A discussão aqui é se seria pra vermelho direto. Mas pelo menos amarelo, acho que não, né? O cara voa no Bruno Henrique com as duas pernas, não tem nem discussão. E o questionamento também, André, foi porque na visão do Flamengo há uma diferença de critério. Quando esses jogos são no Brasil e acontecem esses lances com os times brasileiros, né, envolvidos e sendo os faltosos, normalmente se apita e se expulsa o jogador brasileiro. E aí, nesse caso, sendo lá na Argentina, eles tiveram livre arbítrio para bater à vontade e nenhum lance foi analisado da maneira como se entende que se fosse no Maracanã, por exemplo, seria avaliado, como outras expulsões, né, com aquela mesma do Plata lá do Racing e tudo mais. Então, foi muito por isso também que o Flamengo ficou na bronca, né? Com relação ao pênalti... Eu não acho. Então, e o pênalti, Monique, ele, cara, é o típico comportamento que eu vivo falando aqui dos jogadores do nosso continente. Atuando aqui, né? Porque lá, muitas vezes, eles passam a se comportar melhor. Cara, vai todo mundo pra cima do árbitro. É o cara reclamando do pênalti, é o reclamando que não foi pênalti, é o cara que peitando o árbitro, e vira um negócio. Eu fui ver o lance com calma. Pô, pra mim não foi nada, cara. Em relação à expulsão dos dois técnicos, fiquei espantado, porque o que eu vi foi, após esse lance, houve ali uma possível confusão, entre aspas, entre os jogadores, e o que eu me apercebi é que os dois treinadores entraram dentro de campo para apaziguar e acalmar os próprios jogadores. E surpreendeu-me que, quando estão a voltar aos seus lugares, o árbitro ou o quarto árbitro decidiu expulsá-los. Foi isso que eu vi, fiquei espantado, porque eu acho que de ambas as partes a intenção era mesmo apaziguar e acalmar os jogadores. Portanto, punir os técnicos por esse motivo não vejo muita razão por isso. É difícil a gente ficar falando de arbitragem, porque um dia você é beneficiado, no outro dia você é prejudicado. Olha só, acontece. Eu já falei várias vezes quando eu fui beneficiado, quando eu fui prejudicado. Acontece. Agora, tem coisas que são muito claras. Tipo, hoje é uma coisa clara, óbvia. Ou seja, o lance do Bruno Henrique, eu não estou nem pedindo um cartão vermelho direto. Estou pedindo um segundo amarelo. Claro, óbvio, evidente que qualquer pessoa do mundo daria um cartão amarelo, sabe, pessoal? Aí você vem aqui falar de arbitragem, um jogo, maneiro, um ambiente top, pressão, jogo de Libertadores, assim, maravilhoso de jogar, sabe? Aí você tem que falar de arbitragem, porque o árbitro teve coragem de dar um cartão, sabe? Danilo, o Boto falou muito sobre o cenário, pareceu um cenário de guerra no vestiário, o Royal, com o nariz sangrando, com o hematoma na costela. Você acha que o Estudiantes tentou igualar com o Flamengo na força e por isso foi esse jogo aí que, como nas palavras do Boto, um cenário de guerra? Não, mas aí, cara, aí foi choque, luta, pancada, é Libertadores, nesse senso acontece esse tipo de situação. Mas quando passa por uma coisa que é clara, aí não estamos ultrapassando um limite que prejudica o esporte. E aí eu falo pro Flamengo, falo para qualquer outra equipe. Esse tipo de lance tem que ser, claro, pessoal, não dá para errar assim. Queria que você falasse um pouco sobre tudo que envolveu esse jogo de hoje, especialmente aquele lance que você recebeu uma tesoura por trás, né? Você tá com hematoma aí que a gente soube. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo de hoje, talvez um jogo mais agressivo do que deveria ser. Para mim, como eu acabei de falar ali, se o jogo tem agressividade no sentido de jogo leal, tá, eu tô de acordo, eu gosto disso, o jogo tem que ser isso. Mas tiveram muitas atitudes desleais hoje, principalmente essa tesoura que você falou,
Graças a Deus eu não estava com o pé totalmente no chão, porque isso daí poderia ter machucado, uma lesão grave, e o juiz apenas deu cartão amarelo, não foi nem no VAR ver a jogada. No segundo tempo agora, foi um lance que eu caio dentro da área, que para mim foi pênalti, acabei não vendo a imagem, mas se ele dá o pênalti ou não é decisão dele. Mas depois do lance eu vou sair correndo, o zagueiro entra na minha frente, me dá uma trombada no peito, me agride, aí começam a me xingar no chão, eu levanto, me dá amarelo ainda também. Então a gente fica muito triste porque isso acaba atrapalhando o espetáculo. O hematoma tá muito feio, Emerson? Pode mostrar pra gente? O hematoma na costela? Que fala que você tá com hematoma aí? Não, eu tô bem. Tá doendo aqui, tá doendo minha perna também, tá doendo meu pescoço, porque a trombada que eu tomei deu um tranco no meu pescoço, tá doendo, mas faz parte. Naturalmente o treinador e nós todos fomos felicitar os jogadores e também a percebermos como é que eles estão, porque temos vários jogadores com muitos hematomas nas pernas, nas costelas, fruto da virilidade desta agressividade, não do jogo, mas de uma equipa que se preocupou só agredir a outra. Portanto, naturalmente, essa conversa tem sempre de surgir. O Flamengo fez exame de imagem no hospital do lado do estádio em La Plata, após o Arrascaeta sofrer um problema no primeiro tempo, né, sentiu ali o ombro, a clavícula, e os exames constataram o pior, diagnosticaram o pior. Arrascaeta tem lesão, tem fratura na clavícula direita. Eu já pesquisei aqui, a recuperação rápida de 6 semanas, podendo ser de 6 a 12 semanas. A gente está falando de 1 mês e meio a 3 meses de recuperação. O mais otimista, 5, 6 semanas, menos de 1 mês e meio, ali 1 mês e meio. O jogador perderia até mesmo a estreia na Copa do Mundo. Quando é que é a estreia do Uruguai na Copa, Alê? Só pra gente ter uma... Não sei, mas são 39 dias aí, né, de Copa do Mundo. 59, né? 39, a gente... meados de junho. Então ele tem que saber se o Bielsa vai querer levar o Arrascaeta para a Copa, sabendo que ele pode voltar numas oitavas, numa segunda ou terceiro jogo, mas é uma tristeza muito grande, é um momento aí devastador pra gente, terrível, perdeu o Arrascaeta numa fase tão boa do Flamengo, e ninguém vai falar, né, a mídia paulista não vai falar isso, se o Flamengo perder jogo, ninguém vai falar porque perdeu o Arrascaeta, não, vai falar o Flamengo, tá, vocês estavam falando, que o Flamengo era isso tudo, olha aí, ó, não, o cara perdeu o seu principal jogador por 6 semanas, provavelmente. O Uruguai estreia no seu aniversário na Copa do Mundo. 15 de junho o Uruguai estreia. Então, é muito difícil, tá? É 1 mês e meio. Pode ser que ele consiga segundo jogo. Primeiro jogo, isso é para voltar a treinar. 6 semanas para voltar a treinar, no mínimo. Então, é para segundo, terceiro jogo. Mas eu levaria. Se fosse o Bielsa, eu levaria. Agora, uma pena nessa fase do Flamengo contar o Carrascal. Eu acredito no Carrascal, que possa melhorar, sim, mas não tem o nível nem perto do Arrascaeta. O Flamengo perde muito. Tá? É o De La Cruz, de repente, tentar aproveitar, ver se ele consegue fazer essa função. Paquetá, o Paquetá. A gente pode contar com o Paquetá no lugar do Arrascaeta, o retorno do Paquetá, e aí o Arrascaeta, depois da Copa, volta para levar o Flamengo nessa corrida aí, né, de fases decisivas de Copa do Brasil, Libertadores, se Deus quiser, Copa do Brasil passando do Vitória, se Deus quiser. Mas é isso, cara, devastado com essa notícia, terrível essa notícia aí. A Arrascaeta, olha... terrível. Pior do que a operação que o Flamengo sofreu. Pior que a operação que o Flamengo sofreu, essa notícia aí do Arrascaeta, gente. Terrível. Fala aí, Ali. Que mantém ele na liderança do grupo, né? Árbitro muito abaixo do espetáculo. Baita espetáculo, torcida, ambiente, tudo maravilhoso. O árbitro muito abaixo. Dito isso, eu fico com o caráter da equipe, a luta, a entrega. E... obviamente a gente queria ter vencido a partida, fica um sabor amargo pelo empate, porque a gente vai em qualquer campo para tentar vencer. Mas como eu disse, fica o caráter da equipe e a luta. E infelizmente o Arrascaeta também está fora, então a gente vai aqui minha força para ele, e aqui o grupo tem que se unir cada vez mais para enfrentar esse jogo. Eram 2 expulsões, não? É claro, mas pessoal, nós estamos aqui falando de quê? Estamos falando de quê? O cara pulou na canela do Emerson, daquele jeito, de um jeito. Tesoura. O outro zagueiro maldoso
foi no Bruno Henrique e até quase se machucou porque foi maldoso. Mas nós estamos falando de quê? Pessoal, Danilo, na semana passada começou um movimento no Brasil, alguns jornalistas e a imprensa repercutindo que normalmente o Flamengo era favorecido, que o Arrascaeta, qualquer lance do Arrascaeta era pênalti. Você acha que esse movimento já faz os árbitros entrar em campo com uma certa maldade, olhando para o Flamengo sempre com uma maldade assim, e sendo tendenciosos a não marcar até lances como, por exemplo, o do Royal, o do Bruno Henrique, não foi nem cartão amarelo no lance do Bruno Henrique ali. Cara, mas é difícil a gente ficar falando de arbitragem, porque um dia você é beneficiado, no outro dia você é prejudicado. Olha só, acontece, eu já falei várias vezes quando eu fui beneficiado, quando eu fui prejudicado, acontece. Agora, tem coisas que são muito claras, tipo hoje, é uma coisa clara, óbvia. Ou seja, o lance do Bruno Henrique, eu não estou nem pedindo um cartão vermelho direto, estou pedindo um segundo amarelo. Claro, óbvio, evidente que qualquer pessoa do mundo daria um cartão amarelo, sabe? Aí você vem aqui falar de arbitragem, um jogo maneiro, ambiente top, pressão, jogo de Libertadores, assim, maravilhoso de jogar, sabe? Aí você tem que falar de arbitragem, porque o árbitro teve coragem de dar um cartão, sabe? Danilo, o Boto falou muito sobre o cenário, pareceu um cenário de guerra no vestiário, o Royal com o nariz sangrando, com o hematoma na costela. Você acha que o Estudiantes tentou igualar com o Flamengo na força e por isso foi esse jogo aí que, como nas palavras do Boto, um cenário de guerra? Não, mas aí, cara, aí foi choque, luta, pancada, Libertadores, nesse senso acontece esse tipo de situação. Mas quando passa por uma coisa que é clara, aí nós estamos ultrapassando um limite que prejudica o esporte. E aí eu falo pro Flamengo, falo para qualquer outra equipe, esse tipo de lance tem que ser, é claro, não dá para errar.